Meu amigo Arthur, felizmente não consigo te juntar. Pessoal, infelizmente a gente não conseguiu resolver o problema do Instagram. A gente desinstalou, a gente mudou o tipo de conta, a gente fez tudo que vocês podem imaginar aqui. Limpamos os dados, limpamos, desinstalamos o aplicativo, instalamos de novo. E a gente não consegue juntar mais a minha conversa aqui com o Arthur. Sei lá por que motivo o Instagram não quer mais que a gente faça lives por aqui. Amanhã a gente vai testar uma outra ferramenta. A gente viu uma ferramenta que permitiria a gente fazer uma conexão via computador e mandar os dados pro Instagram. Então a gente vai tentar isso antes de desistir de fato do Instagram. É, Primeiramente eu quero agradecer ao pessoal que participou da Semana do Desenvolvedor Salesforce. Foram enxurradas de comentários, vários e-mails, excelentes feedbacks. Então, quero agradecer a todos que se inscreveram. A gente já teve quase 500 visualizações da página, então muita gente interessada. Muita gente deixou para a última hora, hoje foram mais de 60 inscritos, quase 70 inscritos na verdade. Então, para os atrasadinhos, bem-vindos. E a gente trouxe, a nossa ideia hoje é trazer temas, somente temas de developer, justamente para forçar ainda mais essa semana do desenvolvedor Salesforce, né, para complementar ainda mais a semana do desenvolvedor Salesforce. Geralmente a gente atravessa aqui entre carreira, admin, um tema a escolha de vocês, mas essa semana a gente vai fazer algo diferente. Essa semana então a gente já vai trazer tema voltado mesmo para dev, para reforçar o tema de desenvolvimento Salesforce. E o tema de hoje é Developer Console. Posso utilizar como minha ideia favorita? Bom, a minha resposta é que já começa que ele nem pode ser considerado uma ideia, né? Apesar dele te ajudar bastante coisa, para mim é como se fosse um bloco de notas, né? Você consegue fazer algumas coisas? Sim, consegue fazer coisas interessantes com o Developer Console, mas ainda tem suas limitações. Então vamos lá. O que temos no Developer Console? Podemos criar classe do Apex, podemos criar classe de teste, podemos criar componente do Aura, né? Podemos criar trigger. Então, para manutenção de código é fácil, para visualizar logs é fácil, para rodar os testes é fácil, na realidade até melhor do que em algumas ideias, em termos de tempo, mas algumas coisas você não tem dentro do Developer Console. Né? Quando você vai para uma IDE, né, como a gente indicou na semana do desenvolvedor Salesforce, a gente indicou o uso do VS Code, o VS Code ele já é oficialmente a IDE indicada pela Salesforce. Né? Você tinha até um tempo atrás alternativas com Mavenmate, você ainda tem algumas alternativas pagas usando o IntelliJ, e ainda é possível utilizar o Eclipse, né, o famigerado que Deus o tenha. E eu acho que a melhor ferramenta delas é o VS Code. Para quem vem do IntelliJ, sofre um pouco, porque o IntelliJ tem algumas facilidades bem mais apuradas, mas depois que você migra pro VS Code, é um curto tempo de adaptação, e se o VS Code estiver bem configurado, você dificilmente vai sentir falta de alguma coisa. Tá? Dentro do VS Code, o que a gente tem dentro do VS Code que a gente não tem dentro do Developer Console? A gente tem navegação entre classes, então você pode apertar o Ctrl, clicar numa classe e você vai direto para aquela classe. Você aperta o Ctrl, clica no método e você vai direto para aquele método. Então, para você navegar entre códigos, é muito mais fácil. Né? Coisa que, se você for fazer no Developer Console, você tem que dar dois cliques, copiar o nome do método, arquivo abrir, achar qual é a classe, achar o método e chegar onde você quer. Né? Como o Felipe falou, para rodar testes é melhor no Developer Console. É por conta de velocidade, mas hoje você já consegue executar 100% nenhum, 100% né, disso dentro do VS Code. Você já tem cobertura de teste, você já tem onde ele passou ou não, né? Então você já tem essas automatizações também dentro da ideia, né?
Eu não sofro, pode ser alguma coisa referente ao sistema operacional. No Mac eu não tenho esse delay assim de problema de velocidade, para ser bem sincero. Bom, outra coisa que a gente só tem dentro de uma IDE, né? E justamente o motivo pelo qual a Salesforce selecionou o VS Code como sendo a ideia padrão, ideia oficial, é você criar componentes do Lightning Web Components, né? A gente tem falado aqui muito sobre Lightning Web Components e para você criar hoje um componente do Lightning Web Components, você só consegue fazer isso através do Visual Studio, né? Você não consegue fazer isso de outra forma. Mais ou menos, tá? Tem um gatozinho aí que daria para você fazer. Por quê? Porque dentro do developer.salesforce, lá na documentação, tem uma área que é o Playground. Se você for no Playground, você consegue criar um componente do Lightning Web Component. Você poderia baixar isso, colocar num package e subir no seu ambiente. Mas eu acho que o trabalho que isso vai te dar é muito mais fácil você instalar a IDE para poder fazer isso, que você vai ter um ganho muito maior. Então, assim, por mais que exista aí algumas formas de se fazer, né? Sem usar o Visual Studio Code, eu não recomendo fazer isso porque é um trabalho desnecessário, né? Sendo que a própria ferramenta já faz isso para você com uma facilidade muito grande. Como eu falei numa aula de hoje, tem um post no blog explicando como você configura o Visual Studio Code. Tem um vídeo do meu amigo Guilherme também que explica a mesma coisa, uns passo a passos, como instalar o Java e tudo mais. Um outro post também que eu acho muito interessante, e que aí é uma coisa que você não tem dentro também do Developer Console, que é a parte de debug aprimorado, né? Imagina que você roda uma execução, um clique de um botão, uma trigger ou qualquer coisa desse sentido, e você tem um log, né? Quando você vai no Developer Console, se vocês assistiram a aula do Lucas hoje, vocês vê que tem uma parte de log lá que ele mostra exatamente o que rodou. Se você baixar aquele log dentro do Visual Studio Code, tem uma opção de você, com alguns comandos, você baixa o último log e você consegue debugar linha a linha. Você consegue saber que valor ele estava passando em cada linha do seu código, né? E isso, para quem está desenvolvendo, ajuda muito. E eu acho que o que tem de plus nisso daí é que você pode pegar um código de alguém que rodou, um código não, desculpa, um log de uma execução que foi feita lá em produção, trazer esse log para o seu sandbox e depurar e ver o que está acontecendo num outro ambiente, né? Não precisa nem ser o mesmo ambiente que você está. Óbvio que para isso você tem que ter o espelho, né? O código tem que estar idêntico de produção com o sandbox. Porque senão ele vai tentar fazer o parse de uma linha e não vai conseguir, você vai ter resultados inesperados aí. Então tem um segundo post no blog que eu explico como você debugar, né? Como você fazer passo a passo de um debug. E é muito interessante porque você consegue ver os valores da variável, o valor que ele retornou de uma consulta. Você consegue ver praticamente tudo que a gente consegue ver, como a gente costuma debugar em outras linguagens. Quem vem de outras linguagens, quem vem de .NET, quem vem de PHP, quem vem de JavaScript com Node, tem muito essa facilidade nos IDEs, né? E a gente tem agora isso também dentro do Visual Studio Code. No começo é um pouco trabalhoso, confesso, mas depois que você pega essa prática, fica muito mais prático, né? Fica muito fácil você debugar um código e ver o que está acontecendo. Já houve casos de eu estar junto com o Arthur tentando achar um problema e a gente não conseguir entender o que estava acontecendo. Eu falei, vamos rodar um debug? Rodamos um debug, F10, 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 pum, pegamos um problema. Então, às vezes, você vê o que está acontecendo, o valor que está indo para a variável, o que está acontecendo linha a linha, é muito mais fácil de você debugar do que simplesmente sair colocando system.debug no seu código e sair imprimindo tudo que você vê pela frente, né? Numa das últimas versões da Salesforce, o system.debug ele foi enxugado, ou seja, ele não mostra mais todo o dado que você imprimia lá. Se você pegar uma lista enorme, ele vai cortar essa lista para um tamanho máximo e você não vai conseguir ver tudo. E isso é um problema que você não tem quando você está debugando, né? Porque ele vai trazer para você os dados reais ali. Então tem essas vantagens aí, né? Então, falei, autocompletar, navegação para classe,
você consegue executar códigos diretos ali. Vamos supor, você escreveu uma query. Você quer testar aquela query, aquela consulta SQL. Você pode simplesmente selecionar ela, dar Command Shift P ou Ctrl Shift P no Mac e mandar executar aquela consulta. Você consegue executar trecho de código só selecionando e executando. Você fala, mas eu também tenho isso dentro da IDE. Tem também. A mesma ideia, inclusive, né? Mas você consegue fazer ali no código muito mais rápido. E há quem diga, tá? Isso não ouvi nada oficial ainda, mas há quem diga que o Developer Console está com os dias contados. E isso faz um pouco de sentido, até mesmo imaginando a razão pela qual a Salesforce ainda não colocou o Lightning Web Component dentro do Developer Console, e eu acredito que nem vai colocar. Né? Porque se ela tem a intenção de matar o Developer Console, propriamente dito, não faria sentido para ela gastar mais esforços em cima disso. Então, há rumores, não tenho nada, uma prova cabal disso, mas há rumores de que um dia o Developer Console vai de fato morrer. Tá? Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Guerra disse, perguntando se dá para responder sobre o exercício proposto no Trailhead do curso. Cara, preciso saber qual exercício está falando. A gente indicou uma série de exercícios lá, séries de módulos. Eu precisaria saber exatamente qual módulo você está, qual módulo você enfrentou um problema para tentar te ajudar. Se você puder mandar um direct ou mandar por e-mail, eu posso tentar te ajudar. Guilherme, realmente essa parte de limitar os números de caracteres foi algo que pegou a gente meio que de calça curta aqui e dificultou muito você debugar dentro do olhando o log, né? Porque ele corta as informações e você fica meio que de mãos atadas, né? Cara, eu não acho que eles lançam um outro ambiente de desenvolvimento, não, tá? A Salesforce está fazendo um empenho muito grande, um trabalho muito bem feito com o Salesforce CLI, né? Então, a integração com Visual Studio é muito boa hoje. Você tem atualizações frequentes, mais de uma por mês. Então, eles estão aí você vê que eles estão realmente empenhando no Visual Studio Code junto com o Salesforce CLI. Eu não vejo eles apostando em outras IDE, nem em outra ferramenta de desenvolvimento, até mesmo porque eles estão com muito trabalho pensando em Lightning pela frente. Né? Eu acho que uma vez que essa atividade já está bem resolvida dentro de uma IDE, não haveria por que eles simplesmente tentarem refazer a roda. Essa é a minha visão. Dá para executar classe de code, teste no code, você ver a cobertura e o erro? Sim, Israel. Dá para você executar os testes, ver a cobertura, linha a linha, o que ele passou, ele pinta lá de vermelho e verde, onde passou, onde não passou, ver a quantidade de cobertura, dá para fazer tudo isso sim. Dá para pegar o log no VS Code, sim. Ainda não entendi, Guerra, o que de fato você está falando. A gente mostrou um exemplo ali de uma classe para poder exemplificar a execução, né? Mas não era para vocês desenvolverem aquela classe, tá? Desculpa se foi isso que vocês entenderam, porque não foi a pegada ali, tá? Bom, pessoal, mais alguma dúvida aí? Temos mais 3 minutinhos aqui. Alguém tem alguma dica aí de algum motivo, bom motivo para usar o
Developer Console, para mim o único motivo que eu vejo que o Developer Console tem ainda de bom, não, vamos dizer assim, que ele ainda faz bem feito, que o Visual Studio não faz, é você abrir um log e mostrar somente o debug. Né? Fora isso, testes a gente tem dentro da ferramenta do Visual Studio Code, a gente tem baixar os logs, visualizar os logs, então tem muita coisa que a gente já tem dentro do Visual Studio Code, e até mais, né, quando a gente fala, por exemplo, de Light Web Component, que você não conseguiria fazer ele no Developer Console hoje. O Playground só funciona no LWC. O Playground que eu estou falando é o Playground do LWC, tá? Quando você vai lá na documentação do Developer Console, então, desculpa, do Developer, né? Tem Developers e LWC, e aí nessas abinhas de Developers aí você vai ter um Playground. Ou se você abrir um componente do Lightweb Component, se você procurar na documentação lá, procura Data Table Lightweb Component, ele vai te dar um componente. Aí vai ter um botão chamado Abrir no Playground. Aí você consegue pegar aquele trecho de código que ele está te mostrando, abrir no Playground e fazer as modificações e ver acontecendo ali na hora, tá? Ele faz isso on the fly para você. E aí ele permite você fazer o download disso. Tá? Então por isso que eu estou falando que é possível você fazer sim Light Web Component sem o uso da IDE, né? Mas ele tem as suas limitações, ele não vai permitir você, por exemplo, abrir um código que você já baixou. Né? Então, por mais que ele tenha essa facilidade, não é uma ferramenta completa. Então, se for alguma trilha que a gente passou, eu preciso que você me fale qual o nome da trilha para eu tentar descobrir o que está acontecendo. Sim, Marcelo, executa a query dentro do VS Code, sim. Você pode simplesmente, se você já tem um código, né? Você pode simplesmente selecionar o trecho que você quer. Se você apertar no Windows Ctrl Shift P, no Mac Command Shift P, ele já aparece, ele já detecta que você selecionou, tem uma inteligência para identificar que você selecionou um SOQL, ele já aparece para você ali, executar SOQL. Ele executa o seu SOQL e traz para você o resultado já na parte do output ali. Raquel, o próximo vídeo só na quarta-feira, né? Como se você abre lá, você vê que tem três boxinhos. Então, no dia 23, a gente tem o próximo vídeo. A nossa ideia é tentar disponibilizar também 9 horas da manhã, ou quanto antes possível. Mas como a gente só tem aí, praticamente um dia para gravar e editar, pode ser que atrase um pouquinho, tá? Mas a nossa ideia é disponibilizar ele na quarta-feira, às 9 horas. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma. Alguém que está aqui não assistiu ainda os vídeos da Semana do Desenvolvedor Salesforce? Pode levantar a mão sem medo de ser feliz aí, se tem alguém que não assistiu. Eu vi que teve muita gente que me mandou mensagem perguntando que não recebeu e-mail. Muitas dessas pessoas não tinham, de fato, se inscrito. E aí depois elas se registraram e receberam. Teve pessoas que estavam com problema em conseguir se inscrever para o curso gratuito de Salesforce para iniciantes. Mas fazendo pela navegação segura conseguiram, era um problema mesmo na nossa navegação entre a página e a página do carrinho. A gente já fez essa correção também. Obrigado a todos que reportaram esse problema. Bom, o Cleiton já assistiu, o Guilherme já assistiu, Felipe já assistiu. O Israel só viu um pedacinho. Volta lá, cara. Volta lá e assiste que tá muito bom. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. E a gente se vê amanhã. Não tem vídeo amanhã, mas tem live aqui no Instagram às 9h41. Amanhã a gente vai testar uma ferramenta diferente. Então a gente vai tentar de volta fazer, eu e o Arthur aqui, uma vez que o Instagram não está permitindo a gente fazer dessa forma. Não sei porquê. Quando a gente tenta conectar, o Instagram simplesmente diz que não está, que a outra pessoa não pode se conectar e tá sacaneando a gente, né, infelizmente. Então amanhã a gente vai testar por uma ferramenta diferente.
Se não funcionar, aí assim a gente vai partir para outra alternativa, partir para fazer vídeos no YouTube ou qualquer, ou Facebook, enfim. A gente vai procurar uma alternativa, tá? A ideia é que a gente tenha lives aqui, seja comigo com o Arthur, seja comigo com convidados, ou se precisar, eu sozinho também, mas a ideia é que a gente continue com as lives. Agora, se o Instagram continuar com esse problema, a gente vai procurar outra ferramenta e procurar outras alternativas. Tá bom, pessoal? Ah, boa, perguntar. Boa, boa. O pessoal perguntou também, né, a respeito da sandbox. Ah, por que eu não consigo achar minha sandbox aqui? Bom, isso é um ponto, foi uma falha, acredito até que foi uma falha nossa, porque a gente falou de sandbox, mas a gente só esqueceu de falar um detalhe. A opção de sandbox, ela não fica disponível na edição de developer. Na edição de developer você não tem a opção de acessar a sandbox, ok? Para isso tem que ser uma edição paga, ou seja, uma enterprise, uma professional, tá? Senão você não tem a opção de criar uma sandbox. Então, quando a gente fez aquele vídeo, a gente estava numa enterprise e por isso que a gente tinha a opção de sandbox. Mas aí você pode me perguntar, mas Fernando, por que você mostrou então a opção de sandbox, a opção de deploy, se isso não tem nenhuma org de developer? Bom, porque no dia a dia, quando você for trabalhar numa empresa, a empresa não vai usar uma org de developer, tá? E criar uma sandbox, fazer manutenção de sandbox, criar pacotes é algo corriqueiro de um developer. Muitas vezes você tem que fazer isso mais de uma vez por dia. Dependendo do tamanho de uma empresa, se você não tem uma empresa, se você não tiver uma empresa grande, com processos estruturados, é muito provável que você faça 2, 3, 4 pacotes por dia. Então, o que a gente quis trazer para vocês com esse vídeo de sandbox deploy? O uso do dia a dia. Tá? Esse é o cenário que a gente vê de deploys acontecendo o tempo todo, ou mais de uma vez por dia, ou uma empresa maior com data agendada, mas enfim, o deploy vai existir sempre. Por que o deploy existe sempre? Porque quando você está numa org enterprise, você não pode modificar código em produção. Tá? Você não, por mais que você tenha um developer console lá, por mais que você consiga abrir a sua classe lá, você não pode editar e salvar a sua classe. Tá? Isso, a Salesforce não permite você modificar um código em produção. Para isso, você tem que criar uma sandbox, você faz o seu código em sandbox, e uma vez com o seu código em sandbox, você cria uma team set, como a gente mostrou no vídeo hoje, e aí sim envia para produção. Tá? Então, não é possível fazer isso. Vocês vão usar o formato team set? Como assim, Cleiton? Não entendi. Para o curso a gente só vai usar o team set, a gente não vai usar continuous integration no curso. Beleza? Então, pessoal, novamente, explicando só para finalizar o assunto aqui do team set, essa é a razão pela qual vocês não veem o team set nem sandbox no menu da org de developer, porque precisa ser uma org enterprise, tá? Que mais? Bom, é isso. Beleza? Um forte abraço então para vocês e a gente se vê amanhã às 9h41 aqui no Instagram. Tchau, tchau.